E aí, meus leigos, tudo bem? Eu sou Paulo Kinizuka e este é o canal de Leigo para Leigos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de comentar também. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos pilares teóricos mais importantes do marxismo, o materialismo dialético. Esse conceito, desenvolvido por Karl Marx e Engels, é uma ferramenta filosófica poderosa para entender a realidade, a história e as transformações sociais. Se você já se perguntou como o marxismo analisa o mundo, o materialismo dialético é a chave para essa compreensão. Vamos desvendar esse tema passo a passo, desde as origens até suas aplicações práticas. Origens do materialismo dialético. Para entender o materialismo dialético, precisamos voltar no tempo e explorar suas raízes filosóficas e históricas. A dialética de Hegel. O conceito de dialética não foi inventado por Marx e Engels. Ele tem suas raízes na filosofia clássica, especialmente entre pensadores como Heráclito e mais tarde no filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Não sei se pronunciei certo. Hegel via a dialética como um processo pelo qual as ideias e a realidade se desenvolvem através de contradições. Para ele, a história e o pensamento humano avançam por meio de teses, antíteses e sínteses, onde uma ideia, tese, é confrontada por sua oposta, antítese, resultando em uma nova ideia, a síntese, que supera as duas anteriores. No entanto, Hegel era um idealista. Ele acreditava que as ideias e o espírito eram a base da realidade. Marx e Engels, ao contrário, inverteram a dialética hegeliana, colocando a matéria e as condições materiais como fundamento da existência. O materialismo filosófico. O materialismo, por sua vez, tem uma longa tradição na filosofia, remontando a pensadores como Demócrito e Epicuro na Grécia Antiga, e ganhando força no iluminismo com figuras como Ludwig Feuerbach. Feuerbach criticava a religião e o idealismo, argumentando que a realidade material é o que realmente importa. Marx e Engels foram profundamente influenciados por Feuerbach, mas foram além, combinando materialismo com a dialética para criar uma nova forma de análise. O contexto histórico do século XIX. O materialismo dialético surgiu em um período de grandes transformações, a Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo moderno e a luta de classes que marcaram o século XIX. Marx e Engels estavam imersos nesse contexto, observando como as mudanças tecnológicas e econômicas estavam revolucionando a sociedade. Eles buscaram criar uma teoria que explicasse não apenas o mundo, mas também oferecesse ferramentas para transformá-lo. O que é o materialismo dialético? O materialismo dialético é uma forma de interpretar a realidade que combina duas ideias centrais, o materialismo e a dialética. Vamos entender cada uma delas. O materialismo. O materialismo afirma que a matéria, o mundo físico, é o fundamento de tudo. Para os materialistas,
A realidade objetiva existe independentemente da nossa consciência, e são as condições materiais, como a economia, a tecnologia e o ambiente, que moldam a sociedade e o pensamento humano. Isso significa que, para entender a sociedade, precisamos olhar para as bases materiais que a sustentam, como os meios de produção e as relações de trabalho. A dialética. A dialética é um método de análise que entende a realidade como um processo dinâmico, marcado por contradições e transformações. Ela propõe que as mudanças não ocorrem de forma linear, mas através de conflitos e superações. A dialética nos ajuda a entender como as contradições internas do sistema levam ao seu desenvolvimento e, eventualmente, à sua transformação. Juntando essas duas ideias, o materialismo dialético é uma abordagem que entende a realidade como um processo dinâmico, movido por contradições materiais e que busca explicar como as sociedades se transformam ao longo da história. As leis da dialética. O materialismo dialético se baseia em 3 leis fundamentais que explicam como a realidade se transforma. Vamos explorar cada uma delas. A unidade e luta dos opostos. Essa lei afirma que tudo na realidade contém contradições internas. Por exemplo, na sociedade temos classes sociais com interesses opostos, como a burguesia e o proletariado. Esses opostos estão em constante tensão, e é essa luta que impulsiona as mudanças. A contradição não é algo assim negativo, mas sim a força motriz do desenvolvimento. A transformação da quantidade em qualidade. Essa lei explica como mudanças graduais, quantitativas, podem levar a transformações radicais, qualitativas. Por exemplo, o acúmulo de pequenas reformas sociais pode, em determinado momento, resultar em uma revolução, como na natureza. O aumento gradual da temperatura transforma a água líquida em vapor. A dialética nos mostra que os processos não são lineares, mas sim marcados por saltos e rupturas. A negação da negação. Essa lei descreve como os processos históricos e naturais seguem um padrão de superação. Uma situação inicial, tese, é negada por sua contradição, antítese, e dessa contradição surge uma nova síntese, que supera as duas anteriores. Por exemplo, o feudalismo, tomamos como tese, foi negado pelo capitalismo, que é a antítese, e o marxismo prevê que o capitalismo será negado pelo socialismo, síntese. Esse processo não é um retorno ao passado, mas uma evolução para algo novo. O materialismo dialético na história. Marx e Engels aplicaram o materialismo dialético para entender a história humana, criando o materialismo histórico. Eles argumentam que a base material da sociedade, como os meios de produção e as relações de trabalho, determinam a estrutura social, política e cultural. Por exemplo, em uma sociedade feudal, a terra é o principal meio de produção, e a relação entre senhores e servos
define a organização social. A história, portanto, é vista como uma sucessão de modos de produção, cada um com suas contradições internas. Quando essas contradições se tornam insustentáveis, ocorrem revoluções que levam a um novo modo de produção. O capitalismo, por exemplo, carrega em si a contradição entre o caráter social da produção e a apropriação privada da riqueza, o que, segundo Marx, levará à sua superação pelo socialismo. Críticas e relevância do materialismo dialético. O materialismo dialético não está livre de críticas. Alguns acusam-no de ser determinista, ou seja, de reduzir toda a complexidade humana a fatores materiais. Outros argumentam que a dialética é muito abstrata e difícil de aplicar concretamente. No entanto, seus defensores afirmam que ele oferece uma ferramenta poderosa para entender as desigualdades e injustiças sociais, além de inspirar movimentos de transformação ao redor do mundo. Hoje, o materialismo dialético continua relevante para analisar questões como a globalização, as crises econômicas e as lutas por direitos sociais. Ele nos convida a olhar para as contradições do presente e a pensar em como superá-las para construir um futuro mais justo. Por que o materialismo dialético importa? O materialismo dialético não é apenas uma teoria filosófica complexa. É uma forma de enxergar o mundo que nos desafia a questionar o status quo. Ele nos lembra que a realidade não é imutável, mas está em constante transformação. E que nós, como seres humanos, temos o poder de participar ativamente dessas mudanças. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para que tenhamos novos conteúdos como esse. Deixe nos comentários o que você achou do materialismo dialético e se há outros temas do marxismo que você gostaria de ver aqui. Até a próxima, meus leigos!